Pastor, agora no quadro Perguntas e Respostas Bíblicas do nosso programa, tem um irmão aqui que ele não se identificou. Procurei aqui, mas não encontrei seu nome. Ele diz assim: a paz do Senhor. Tem uma pergunta. Se os filhos de Deus que encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 2, são os filhos de Sete, quem seriam os filhos de Deus em Jó capítulo 1, versículo 6? Sendo que, quando vieram apresentar-se perante Deus, Satanás estava com eles. Devo concluir que não poderiam ser os filhos de Sete, e sim, em ambos os casos, anjos, ou teríamos dois tipos de filhos de Deus? É uma pergunta do WhatsApp. Então vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 6, verso 2, primeiramente. Gênesis capítulo 6, versículo 2, que diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus, podemos dizer que eram os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, e no seu verso 1, que diz o seguinte: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem poreis calvas entre vossos olhos por causa de algum morto. Então aqui está dizendo que filhos de Deus. E outras passagens também podemos concluir que essa descendência de Sete eram filhos de Deus. E eles dariam início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, que eram mulheres da família ímpia de Caim. Agora, a teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste ante as palavras de Jesus que os anjos não se casam. Depois nós vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 22, verso 30. Essa união entre os justos e os ímpios levou à maldade. É o que nós encontramos em Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Agora vamos para Jó capítulo 1, verso 6. Diz assim, Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, refere-se aos seres espirituais, ou seja, anjos, os quais são responsáveis diante de Deus e prestam-lhe contas. Vamos ler Jó agora, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Está escrito que Satanás veio entre eles apresentar-se diante de Deus. Podemos entender que mesmo os anjos rebeldes estão debaixo da soberania divina. Nem toda vez que encontramos essa expressão filhos de Deus na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela está se referindo a anjo. Por isso, pelas regras mais simples da hermenêutica,
devemos sempre recorrer ao contexto daquela expressão. Algumas vezes a expressão refere-se aos filhos de Israel, que representavam o povo de Deus na terra. Já em Gênesis capítulo 6, a expressão filhos de Deus refere-se a uma geração especial da linhagem de Sete, uma geração que temia e servia a Deus. O que favorece essa ideia é a doutrina bíblica acerca dos anjos, que no seu ensino geral rejeita qualquer tipo de miscigenação, isto é, haver uma mescla de anjos com seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus declara que os anjos não se casam e não se dão em casamento, conforme Mateus capítulo 22, verso 30. Capítulo 22 de Mateus, verso 30, diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Eles são criaturas puramente espirituais e por isso não foram dotadas de sexualidade. São seres assexuais, isto é, não geram outros seres. E a Bíblia também diz que os filhos dos crentes em Cristo são feitos filhos de Deus, ao aceitarem o Evangelho e serem regenerados pelo Espírito Santo. João capítulo 1, verso 12 é bem claro a respeito disso. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, uma vez que a expressão filhos de Deus não se restringe apenas aos anjos, e que o contexto histórico de Gênesis 6 fala de relações físicas, podemos entender que aqueles filhos de Deus são, na verdade, filhos dos homens, nascidos de mulher, que perderam a pureza primária e se degeneraram. É verdade.